Então, na liturgia de hoje, já antecipando também o mistério que nós vamos celebrar na Quinta-feira Santa, então esse texto é posterior, ao lava-pés, uma continuação desse texto, e mostra para nós a grandeza da misericórdia de Deus e a humildade revelada em Jesus Cristo. Jesus não apenas lavou os pés dos apóstolos, mas também lavou os pés daqueles que o iriam negar e trair, de Pedro e também de Judas. Os pés sendo lavados nos reporta a um mistério ainda maior. Deus que lava todo o nosso ser, pelo seu sangue derramado na cruz, que aconteceria logo depois, purificando não somente aquelas pessoas que acolheram a palavra, mas também cada um de nós até o fim dos tempos. Então nós percebemos também neste Evangelho que não basta o desejo de Deus, o sacrifício de Jesus, para que nós possamos alcançar a salvação. Depende também de uma resposta de cada um de nós. E observando esses personagens do Evangelho, nós podemos entender que a resposta é pessoal, individual. E nós podemos observar, de modo especial, primeiramente Judas, que foi se distanciando do Senhor. Ele foi chamado, teve o privilégio de ser escolhido entre os 12 para seguir o Senhor, para trabalhar na messe do Senhor, na vinha do Senhor, mas ele vai se distanciando da vontade de Deus. No Evangelho de ontem, do perfume lançado sobre os pés de Jesus, a gente já percebe isso. Mas isso é um desperdício, em outras palavras, ele não merece tudo isso. E é assim que também nós vamos nos distanciando de Deus, quando Deus passa a não ser mais tão importante para nós. E depois, também por dinheiro, acabou vendendo Jesus, entregando Jesus por moedas de prata. Então, nós precisamos também observar qual o valor que tem Jesus para nós e se nós também não estamos nos distanciando demasiadamente do Senhor. Pedro revela também uma pessoa que se imaginava um discípulo, um apóstolo um pouco acima da média, quando se coloca, se todos te abandonarem, eu não te deixarei, eu darei a minha vida por ti. E depois Pedro vai descobrir que ele não era tão bom assim, que ele não era tão forte assim, que ele não era tão fiel assim, e assim, a duras penas, ele vai fazendo uma nova experiência. E aqui as reações diante da traição e da negação. Judas, diante do desgosto e do remorso, mas por causa do seu orgulho, ele tira a sua própria vida. Então, ele se desespera e porque estava longe do Senhor, ele não foi capaz de arrependimento e de receber o perdão que Jesus quer dar a cada um de nós. E também Pedro, por desgosto, remorso, mas ele age de maneira diferente. Ao invés do orgulho, ele age com humildade, chora os seus pecados e é perdoado por Jesus. E não somente perdoado, mas Jesus continua confiando nele, tanto é que ele continuou à frente da igreja. Então a gente observa, que quando nós nos aproximamos de Jesus com humildade, mesmo que tenhamos cometido um erro muito grave, Jesus, esquece os nossos pecados, apaga os nossos pecados
e nos coloca de volta na missão que Ele tinha confiado. E também poderíamos analisar um outro personagem, que pode também nos inspirar. Vejam que quando eles não conseguiam compreender o que Jesus estava falando, eles perguntaram para João. Pedro pergunta: quem é? O que Jesus está falando? E João é o exemplo da pessoa dócil à ação do Espírito Santo e que compreende com mais facilidade os desígnios de Deus. Então, que nós sejamos como João, próximo do Senhor, ali capaz de perceber com mais facilidade a sua palavra, mas se em algum momento nós cairmos, que sejamos como Pedro, que se arrependeu com humildade e foi perdoado e retomou o seu caminho. Na primeira leitura, nós ouvimos também do profeta Isaías, essa leitura do livro do profeta Isaías, que o Senhor diz: o Senhor chamou-me antes de eu nascer, desde o ventre da minha mãe, Ele tinha na mente o meu nome, fez de mim uma espada afiada. Então vejam, esse é o desejo de Deus, chama cada um de nós pelo nome antes do nosso nascimento, e depois nesse texto vai mostrando que mesmo sendo chamados por Deus, enviados, nós enfrentamos algumas decepções, como diz o texto: trabalhei em vão, gastei minhas forças sem frutos, inutilmente. Quantas vezes nós também passamos por essa experiência? Parece que a nossa pregação não está produzindo frutos, parece que não está mudando nada a nossa ação pastoral, mas nós devemos perseverar, e assim nós nos tornaremos verdadeiramente luz das nações e levaremos a salvação até os confins da terra, como diz o texto, reconduzindo Jacó, ou seja, o povo de Deus, como fez Pedro, mesmo depois dos seus erros, e João, que permaneceu ao lado de Jesus. Então é assim que Deus espera a nossa ação, Mesmo enfrentando algumas dificuldades, nós devemos perseverar, nós devemos continuar. Nós ouvimos antes da missa esta belíssima meditação sobre as dores de Maria, e no Evangelho de hoje, as dores de Jesus, de modo especial a dor da traição, que é algo tão difícil, mas que souberam ter paciência com aqueles que caíram, e que nós também possamos fazer assim, sendo perdoados por Deus, que nós sejamos capazes também de ser um sinal de reconciliação para os nossos irmãos. Então, que nós possamos assumir esse compromisso que a nossa igreja nos coloca através da campanha da fraternidade. Dom e compromisso, viu, sentiu compaixão e cuidou dele. Então nós devemos cuidar das pessoas que estão fragilizadas com seus problemas sociais, mas nós também devemos cuidar daqueles que estão voltando dos seus pecados, do seu arrependimento, do seu remorso, e que nós sejamos uma igreja aberta, acolhedora, e não ficar apontando dedo para as pessoas, mas que a misericórdia ela esteja em primeiro lugar, como Jesus, que depois acolhe Pedro, perguntando a ele 3 vezes: tu me amas mais que a estes? E esta foi a condição para que Pedro de fato apacentasse as ovelhas do Senhor, e que cada um de nós tenhamos também esse cuidado de sermos também, de alguma maneira, todos nós cristãos, bons pastores, perdoados por Jesus e capazes de perdoar. Não vamos ficar só olhando para os nossos erros, para os nossos pecados, mas principalmente para o Deus da misericórdia, que está sempre disposto a nos perdoar. Amém.